Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém, igreja? Bênção de Deus. É uma bênção do Senhor poder estar cumprindo a vontade dEle, o querer dEle, a ministrar a palavra de Deus e estar adorando e bendizendo aquele que vive. O Senhor Deus tem nos dado graça e eu quero agradecer, agradeço muito a Deus e agradeço à igreja pelas orações. Infelizmente passamos por um momento de enfermidade, semanas atrás, e a igreja orando, intercedendo, o pastor, os irmãos. Deus nos abençoou, nos deu a cura e estamos firmes, graças a Deus, na vontade e no querer do Senhor Jesus. Amém? Amados, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 23 e o versículo de número 37. Mateus, capítulo 23 e o verso de número 37. Sou grato a Deus, sou grato ao pastor pela confiança e a oportunidade de ministrar da palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandiosamente. Mateus, capítulo 23 e o versículo de número 37. Vamos ler todo o verso, mas eu quero frisar muito a parte B do versículo, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes que eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Só a parte B. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Tome o seu assento, por gentileza. Para que o milagre aconteça, amados, não depende do pregador. A tarefa do pregador é transmitir a mensagem de Deus de modo que você entenda e consiga aplicar ela na sua vida. Nem de Deus depende, porque Deus ele quer fazer o milagre. E já está escrito na Bíblia, ele quer fazer o milagre. Então, por Deus, o milagre já está feito, mas depende de você. Deus ele já deu a batida final, falou, não, o milagre está determinado sobre cada vida. E é bíblico, está na Bíblia isso. Então não depende de quem prega, não depende de quem está pregando, se é alguém de grande renome, se é alguém pequeno igual eu. Mas depende daquele que está recebendo a mensagem. Porque Jesus, certa feita, estava lá onde ele tinha vindo mesmo, né, de Nazaré, e ali ele não fez milagres, não fez muitos milagres, porque as pessoas não receberam a mensagem de Deus. Então, depende muito da sua recepção. O Senhor está aqui nessa noite, amém? Glórias a Deus. O texto que nós lemos fala de Jerusalém. Jerusalém, nós conhecemos, quem conhece a Bíblia Sagrada de capa a capa, conhece as histórias da Bíblia Sagrada, bem sabe que Jerusalém, infelizmente, passou por uns momentos dificultosos na presença de Deus, porque decidiu, aliás, sair da presença de Deus em muitas ocasiões. Se nós olharmos para a parte B deste verso, e nós tentarmos trazer uma tradução, segundo o nosso linguajar corriqueiro e comum do dia a dia, nós vamos entender que Deus está falando com Jerusalém, dizendo, olha, por causa da sua atitude de não deixar, eu não protegi vocês em determinadas ocasiões. É isso que Deus está falando com Jerusalém. Jerusalém, o nome Jerusalém, a palavra Jerusalém, dificilmente se sabe o que de fato significa. Algumas pessoas, alguns estudiosos interpretam o nome Jerusalém como a cidade de paz, outros como o alicerce da paz, ainda outro como a cidade das pazes, enfim, não se sabe ao certo, 100%, com absoluta certeza, o real significado da palavra e do nome Jerusalém. Mas se crê que seja de fato esses significados. Os árabes chamavam Jerusalém de Al-Quddus, que significa a sagrada. Já os gregos chamavam de Jerusalém, que significa a cidade sagrada. E hoje Israel chama de Jerusalém,
que significa habitação das pazes, ou cidade das pazes. Jerusalém foi o palco de muitos acontecimentos dentro da história. E quando nós olhamos para a Bíblia, não existe outro lugar que tenha mais acontecimentos conhecido, até mesmo pelos cristãos, pelos irmãos, do que em Jerusalém. Para você ter ideia, Jerusalém, ao longo da história, foi destruída por 2 vezes, foi sitiada por 23 vezes e atacada por 52 vezes, e capturada e recapturada por 44 vezes. Na Bíblia nós encontramos, quando nós lemos e encontramos sobre Jerusalém, momentos baixos e momentos altos. Momentos em que o povo estava na vontade de Deus, mas também momentos em que o povo não queria nada com o Senhor. Dentro das cidades antigas do mundo, Jerusalém é uma delas. Não é a mais antiga, mas é uma delas. E por falar de ser uma cidade antiga, no ano de 1888, alguns arqueólogos encontraram 350 tabuinhas, tabletes feitos de barro, escritas na língua babilônica. Para quem não sabe, na épocas muito remotas, os documentos, as escritas, as cartas, eram escritas em placas feitas de barro. Então, utilizava-se o barro ou argila para fazer uma espécie de placa, uma espécie de tábua. E então, com uma cunha, eles escreviam naquela placa, obviamente estando ela ainda mole, e posteriormente passavam ela no fogo, dentro de uma espécie de forno, numa fogueira, ou deixavam no sol para secar. Assim, eles tinham, quem sabe, um documento, algo que poderia ser armazenado, ou talvez uma carta que poderia ser enviada por um jovem, geralmente, através de um cavalo, quando era algo de urgência, ou através de um jumento, quando era algo de não tão urgente assim. Essas tabuinhas, uma delas, inclusive, que foi encontrada por esses arqueólogos nessa data de 1888, estavam todas escritas na língua babilônica. Uma delas chamou muito a atenção, porque se tratava de uma escrita que, na verdade, era o pedido de socorro de um rei chamado Abid-Reba, era um rei de Jerusalém. Nessa tabuinha utilizava-se o nome Uruzalim, que é a mesma Jerusalém que nós conhecemos. E este rei mandou uma carta para o Egito. E nessa carta o rei pedia para que Faraó do Egito enviasse até eles soldados de reforço para os auxiliar. Porque segundo a carta, um povo vinha passando por alguns lugares e derrotando os reis, quebrando muralhas, derrubando fortificações, vinha vencendo povos e mais povos, cidades e mais cidades. Segundo aquela carta, o rei estava muito amedrontado, e ele sabia que, de fato, se ele não tivesse ajuda do Egito, provavelmente ele iria sucumbir. E os arqueólogos fazendo teste, os estudiosos fazendo teste nessa tabuinha e datando ela, descobriram que ela se tratava de uma data aproximadamente entre 1300 e 1400 anos antes de Cristo. E então, fazendo a ligação dentro da história, descobriram que, na verdade, essa foi justamente a data, o período em que Josué, ele vinha com o povo de Israel para adentrar a terra prometida. Moisés havia falecido e Josué estava agora no comando, conduzindo todo o povo. E por onde Josué e o povo passava, eles venciam as batalhas, as muralhas não ficavam de pé. Os adversários, eles não conseguiam persistir, porque Deus estava com o povo de Israel. Quando Deus está conosco, amado, quando Deus está com o seu povo, não existe adversário que possa resistir diante de nós. Se Satanás se colocar diante de nós, se for preciso, nós passamos por cima, porque estamos debaixo da potente mão de Deus. Então não há adversário, não há obstáculo, não há barreira para o povo de Deus. Se alguma coisa tem tentado te amedrontar, saiba de uma coisa: o Senhor Deus está contigo, e são eles que vão temer-nos, porque é Deus que nos concede a vitória. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Aleluia! O nosso Deus, ele é maravilhoso, amados.
Muitas das vezes, muitos de nós, em algumas ocasiões, se esquecemos disso. Lá no Egito existia um deus chamado Amon-Ra. Para quem não sabe, este deus era conhecido como o deus da vida, o deus da reprodução. Mas a minha Bíblia me diz que Deus lançou uma 7ª praga sobre o Egito, a praga dos primogênitos. Todos os primogênitos do Egito morreram. Onde é que estava o Deus Amon-Ra do Egito, que é o Deus da vida e da reprodução, para fazer alguma coisa, para barrar isso, para criar um obstáculo, ou mesmo para ressuscitar os primogênitos do Egito? Na Babilônia existia um Deus chamado Marduk. Marduk, segundo eles, era o Deus criador de todas as coisas. Mas certa feita, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E onde é que estava Marduk, o criador de tudo, para conceder a interpretação para os sábios e adivinhos da época? Não tinha Marduk. Na Síria existia um Deus chamado Assur. Assur, segundo eles, era o Deus onipotente, que podia tudo e todas as coisas. Mas a minha Bíblia vai me dizer, em 2 Reis, capítulo 19, verso de número 35, que o anjo de Deus, ele entrou no arraial dos assírios e feriu 180.000 homens. Onde é que estava Assur, o Deus onipotente, para criar um obstáculo, para impedir que o nosso Deus fizesse alguma coisa? Sabe o que eu tenho a te dizer? É que não existe outro Deus além do nosso Deus. Tudo existe por intermédio dele. E a Bíblia nos diz que sem ele, nada do que existe viria a existir. O nosso Deus é acima de tudo e de todas as coisas. Se você crê nisso, levanta a sua mão e adore ao nome santo de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu escolhi um tema para essa mensagem. E o tema é atitudes comuns na vida de um cristão. Atitudes comuns na vida de um cristão. Primeiro tipo de atitude que muitas das vezes existe na vida de um cristão é a atitude de não fazer nada. Basicamente, é a falta de atitude. Mas só de você decidir não fazer nada, você está tomando uma atitude. Ah, irmão, tomei uma atitude na minha vida. O que você vai fazer? Não vou fazer nada. É uma atitude. E esse é o primeiro tipo de atitude que muitas das vezes existe em nossas vidas. Quando Josué adentrou a terra prometida, ele batalhou contra aquele povo para alcançar e tomar posse da terra. Aquele povo que se punha de pé diante de Josué, do exército, eles caíam. Josué foi alcançando terras e mais terras, e foi abrangendo cada vez mais, esticando cada vez mais o reino de Israel. Por onde eles passavam, havia derrota do exército inimigo, havia despojo, havia fortalecimento do povo cada vez mais. Josué vinha e se fortalecia cada vez mais, juntamente com o povo. Só que tem uma coisa, Josué já estava velho, já estava idoso, e o próprio Deus diz isso no livro de Josué, dizendo: olha Josué, você já está velho, você já está idoso, faz o seguinte, pega todas essas terras que vocês conquistaram, reparte ao povo, e as demais terras que vão ficar, vão sendo conquistadas depois. Só que tem uma coisa, Deus pediu para que o povo de Israel, quando adentrasse a terra prometida, expulsasse todo mundo que estivesse naquela terra. Deus diz: olha, entrou lá, expulsa todo mundo. Não deixa ninguém lá, a terra é de vocês, eu dei para vocês. Expulsa todo mundo, porque se vocês não expulsar, pode ser que vocês venham se converter a eles em alguma ocasião. Êxodo capítulo 34, verso 11 e 12. Ó, guarda o que te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus e os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Só que tem um detalhe, amados. Quando o povo entrou lá, e eles começaram a conquistar as terras,
Chegou uma certa ocasião, uma certa altura, e Josué já não estava mais ali no comando, por causa da sua idade, que o povo começou a ficar um pouco mais tranquilo. E eles entraram nessa atitude aqui, sabe qual? Atitude de não fazer nada. Primeiro lugar, segundo Josué 11:22, eles deixaram alguns anaquins em Gaza, em Gat e em Asdod. Quem eram os anaquins? Eram os gigantes. Você lembra do gigante que deu trabalho para o povo de Israel? Lá na época de Saul? Você lembra do gigante Golias? Era descendente deles. Olha que a atitude deles gerou um problema lá na frente. A atitude do quê? De não fazer nada. Muitas das vezes você acha que a sua atitude de não fazer nada, tudo vai se tornar em nada. E às vezes não. Às vezes lá na frente você está criando um grande problema. E o povo criou um grande problema para enfrentar lá na frente. Por quê? Tiveram a simples atitude de não fazer nada. A atitude de ficar sentado. E de deixar as coisas caminharem, ou acontecerem, ou ficarem do jeito que estavam. Segunda coisa, lá em Josué 13, todos os filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueleu, os Giteus e os Coroneus e os Aveus ficaram na terra. Está registrado. Josué 13, verso de número 13. Não expulsaram os Jeruseus nem os Macateus. O quarto ponto. Josué 16:10. Os cananeus também não foram expulsados de lá, não foram expulsos. Antes ficaram habitando com os efraimitas. E detalhe, através de um tributo. Ou seja, eles falaram, ó, seguinte, nós não vamos expulsar vocês, só que vocês vão ter que pagar um dinheirinho para a gente aqui, aí vocês podem ficar. E ficaram habitando junto com os efraimitas, ou seja, fizeram tudo que era oposto àquilo que Deus disse para eles fazerem. A atitude de não fazer nada, ela tem um preço, amados. E muitas das vezes o preço é um objetivo não alcançado, um sonho não realizado. Sabe por quê? Deus prometeu para Abraão a terra prometida, não prometeu? Até hoje, Israel nunca tomou posse da terra prometida, de acordo com o que Deus prometeu. Muitas das terras que está escrito nas escrituras sagradas, que é promessa de Deus, o povo de Israel não tomou até hoje. Sabe por quê? Por causa da falta de atitude do povo, a atitude de não fazer nada. O que eu quero dizer é que se nós não tomarmos uma atitude de fato, de fazer alguma coisa, os nossos objetivos podem não vir ser alcançados. Os seus sonhos podem não vir ser realizados. A sua família pode não vir ser abençoada. Você pode não vir alcançar aquilo que você quer e que você almeja, por falta de tomar uma atitude, ou de simplesmente tomar a atitude de não fazer nada. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E até hoje não tomaram posse da terra prometida. Mas Deus não prometeu, prometeu. Mas a promessa de Deus depende de mim e de você para que se cumpra. Porque se Deus já prometeu, não depende mais dele. Ele disse que vai fazer e ponto final. Agora, se não estiver na vontade do querer de Deus, bem provável que a promessa dele não vai se cumprir na minha vida. Mas a partir do momento que eu me volto a Deus, que eu vivo uma vida com Cristo Jesus, meus amados, não importa quais são os obstáculos, não importa quem diz que não pode acontecer, porque o nosso Deus é aquele que faz milagres. Bendito e exaltado seja Deus, aleluia. Oh, Manasso, Rebecanturabe, aleluia. Glória a Deus. A atitude de não fazer nada, ela é enganosa, porque mais cedo ou mais tarde, como eu disse, ela se volta contra nós. E foi isso que aconteceu com o povo. Não vamos fazer nada não, deixa lá. Vamos cobrar um dinheirinho aqui deles aqui, vamos deixar uns outros ali como escravo. Tá bom, só que o povo, o exército adversário, foi criando raízes, foi se fortalecendo. Você conhece o livro de Juízes, bem sabe do que eu estou falando. E então aquele povo que ficou ali no meio deles, começou a atrair Israel, a atrair para que eles viessem adorar os deuses estranhos. E Jerusalém, o centro da adoração, aonde iria de ficar a presença de Deus, aonde estava ali já na época, no período em que Israel havia já se estabelecido, aonde os reis já tinham se passado, ali estava a arca no templo.
E Jerusalém estava voltada às adorações pagãs, a cultos pagãos, sacrificando crianças no fogo, passando pelo fogo, praticando toda sorte de iniquidade contra o Deus Altíssimo. Mas por quê? Porque a atitude deles levaram eles a isso. É por isso que Jerusalém foi sitiada por várias vezes, destruída, foi capturada e recapturada, enfim, por causa da sua atitude. Amados, preste bem atenção nas atitudes que você tem, porque as nossas atitudes, elas têm um resultado. Não cumpriram a vontade de Deus. Josué 23, 12 e 13, o próprio Josué, ele diz, olha, é o seguinte, vocês estão aí com as terras, mas tem terras ainda para ser conquistada. Se vocês não conquistarem essas terras, olha que as coisas vão se voltar contra vocês. E mesmo assim eles não fizeram e não cumpriram a vontade de Deus. Porque a atitude de não fazer nada, ela pode vir, muitas das vezes, amados, nós olhamos para ela e achamos que é uma coisa simples, mas muitas das vezes ela pode ser algo contra a vontade de Deus, de fato. Esse é o chamado pecado de comissão. Existe o pecado de omissão, que é quando nós deixamos de cumprir aquilo que Deus ele quer. Né? Esse é o pecado de omissão. Deixamos de cumprir aquilo que Deus quer. E existe o pecado de comissão, é quando nós fazemos aquilo que Deus não gostaria que fizéssemos. Exemplo, Caim matou Abel, pecado de comissão. Jonas não levou a palavra lá para os ninivitas, pecado de omissão. E é esse tipo de pecado que muitas das vezes nós acabamos entrando, porque deixamos de fazer o que é a vontade de Deus. E quando deixamos de tomar uma atitude, dependendo das condições, nós deixamos a vontade de Deus de lado. E aí a bênção de Deus não está sobre as nossas vidas. Outra atitude comumente existente na vida de um cristão é a atitude além do óbvio. Comumente existente entre aspas, né? Porque infelizmente na maioria das vezes não existe. Mas o que é atitude além do óbvio? Amados, lá em Josué capítulo 15, verso de número 63, diz assim: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus. Quem são os jebuseus? Jebuseus era um povo que estava aonde? Em Jerusalém. Eles habitavam dentro de Jerusalém. Em Josué, diz que o rei de Jerusalém se levantou contra o exército que estava avançando e adentrando a terra e foi derrotado. O exército, também o rei de Jerusalém, mas ainda ficou jebuseus dentro de Jerusalém. E eles foram se fortificando. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até os dias de hoje, até o período que foi escrito esse livro. Olha só que interessante. Deixaram os jebuseus habitando em Jerusalém. Para quem que sobrou isso? Para Davi. Sim, sobrou para Davi. Porque quando Saul ele herdou o trono, ele não granjeou terra nenhuma. Mas quando Davi ele herdou o trono, Davi começou a batalhar e começou a granjear terras e alcançar mais terras. Davi foi o único rei da história de Israel que mais conquistou terras e expandiu o reino de Israel. Sabia disso? Davi foi o único rei que fez isso. Os outros, na verdade, fizeram o contrário e foram perdendo e perdendo mais territórios para o exército inimigo. Jerusalém ainda não havia sido tomada, porque na verdade ela era uma fortaleza. Sempre foi uma fortaleza. Muralhas grossas, com pedras, feitas de pedras que pesavam toneladas, criavam uma estrutura forte para a cidade de Jerusalém. Até mesmo os jebuseus zombaram de Davi, quando Davi se prontificou a entrar em Jerusalém e tomar a cidade. Amados, quem conhece um pouco daquilo que eu estou falando em relação a essa história, ou um pouco mais sobre, quem sabe, algum conceito arqueológico, enfim, conhece as muralhas de Jerusalém, eu já ouviu falar, bem sabe do que eu estou falando. Jerusalém era um lugar praticamente impossível de ser conquistada. Até porque por muitos e muitos anos, nunca ninguém conseguiu descobrir como que Davi conseguiu conquistar Jerusalém.
porque era impossível invadir aquela cidade. Para você ter uma noção, Tito, o imperador, que na verdade não era imperador ainda de Roma, mas era comandante do exército, ele foi contra Jerusalém. Sabe o que ele fez? Nada. Ficou parado diante de Jerusalém sem fazer nada, porque não tinha como entrar, era uma fortaleza, sempre foi uma fortaleza. O que Tito fez? Ele sitiou a cidade e ficou por meses e meses ali, não deixando ninguém entrar e ninguém sair, para que o povo ficasse com fome, para que o povo viesse a padecer, e então eles conseguissem entrar na cidade quando eles abrissem as portas para tentar buscar alimento. Não tinha como entrar em Jerusalém, era impossível. Mas a atitude que às vezes existe na vida de um cristão é uma atitude além do óbvio. É quando você olha para a sua situação e sabe que não tem como fazer nada. É quando você está diante da muralha e você sabe que ela é muito mais alta do que você. É quando você chega num beco sem saída, você olha para os lados e não tem solução nenhuma. E é aí que entra a atitude além do óbvio. Sabe qual é? Estar nos pés do Senhor. É se derramar diante de Deus e falar: Senhor, eu não sei o que fazer. Não tem como fazer nada, Deus. Eu estou com as mãos atadas. Eu preciso muito do agir e do mover do Senhor ao meu favor. Isso aconteceu com o rei Asa. E eu disse aqui em uma outra ocasião, para um outro determinado grupo, mas aconteceu com o rei Asa. Quando o rei Asa, ele se prontificou a buscar a Deus, o reino estava em paz. Mas em determinado momento se levantou a Etiópia contra eles, contra o exército, contra o povo judeu. E o que aconteceu? O povo da Etiópia, o comandante tinha 1 milhão de soldados e 300 carros de ferro, de guerra. Só que Asa tinha apenas 580 mil homens. Amados, não precisa ser um mestre na matemática, impossível. Com 580 mil homens, vencer 1 milhão e ainda 300 carros de guerra, de ferro e de guerra. Matematicamente falando, pela lógica, era impossível. Asa não poderia vencer aquela guerra. O que Asa fez? Ele tomou uma atitude além do óbvio, que era o quê? Procurar uma solução. E aonde encontrar? Nos pés do Senhor. E se você ler o texto, Asa fez uma oração de poucos segundos, meu querido. E ele partiu para a guerra, e então Deus deu a vitória para o povo judeu. Porque o nosso Senhor Deus, Ele é acima de tudo e de todas as coisas. E quando nós nos prontificamos diante de Deus a ir para a batalha, o nosso Deus é aquele que nos concede a vitória. A palavra de Deus nos diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para isso. A Bíblia nos diz que Deus não tem prazer nos covardes, naqueles que voltam para trás. A Bíblia nos diz que se no dia da angústia nós nos mostrarmos frouxos, as nossas forças serão poucas, mas em Cristo Jesus, saiba de uma coisa: quando estamos fracos é que estamos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. E partiu o rei com os seus homens, 2 Samuel 5,6, a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Amado, sabe o que os jebuseus fizeram? Eles colocaram os cegos e os coxos, que a gente sabe que na época eram a classe mais desprezada pela sociedade. Eram pessoas que ninguém queria e que deixavam jogados mesmo. Eles pegaram a classe mais desprovida da sociedade e colocaram lá os cegos e os coxos ali na muralha e nas torres. E falaram assim: olha, Davi, se você tentar entrar aqui, os cegos e os coxos é que vão vencer você. Porque a confiança dos jebuseus estava na cidade, na fortaleza da cidade. E ali, quando qualquer exército inimigo se aproximasse da muralha,
era normal, segundo a história, eles atirarem de lá de cima pedras pesadas, obviamente, e atingir aqueles que estavam ali embaixo. Quem estava embaixo não tinha o que fazer, senão correr. Não tinha como entrar naquela cidade. Era praticamente impossível. Eles estavam tão confiantes no recurso deles, tão confiantes, que se esqueceram de que o povo de Israel, eles vinham vencendo guerra após guerra, porque existia um Deus verdadeiro que estava sobre a vida deles. Muitas das vezes nós agimos assim. Nós passamos a confiar nos nossos recursos, nas nossas capacidades, naquilo que nós temos ao alcance, nas nossas ferramentas, ou naquilo que está à nossa volta. E se esquecemos muitas das vezes que somente Deus pode fazer o milagre e trazer a solução para as nossas vidas. Muitas das vezes, Deus ele nos leva ao vale da sombra da morte, para que nós possamos reconhecer que de fato Ele é Deus nas nossas vidas. Em Salmos 23, verso de número 4, nós conhecemos o versículo, o salmista cantando, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque ele sabia que Deus estava com ele. E eu sei que você sabe que o vale da sombra da morte, a qual o salmista se referia, era um lugar de muito perigo para as ovelhas. Era comum levar as ovelhas para ser pastoreadas a lugares longínquos, e muitas das vezes passavam por lugares que aos olhos das ovelhas eram tenebrosos, porque a ovelha é um animal é fácil de ter medo. Qualquer coisa amedronta ela, qualquer barulho, nem a água corrente barulhenta ela bebe, tem que ser uma água parada, porque ela tem medo da água corrente. Então as ovelhas, quando eram levadas, passavam muitas das vezes por precipícios, lugares que tinham pedras pontiagudas, por lugares que tinham ribanceiras, por lugares escuros, sombrios. E o pastor tinha que levar ela por aquele caminho, porque às vezes era o único caminho para poder chegar no lugar, ou para levar de volta ao aprisco. Esse era tido como o vale da sombra da morte. Mas sabe o que o pastor de ovelhas ele fazia? Ele cantava, porque as ovelhas conheciam e sabiam quem era o pastor pela voz dele. E quando o pastor ia cantando, as ovelhas iam se tranquilizando. Elas passavam pelo mesmo vale tenebroso, que elas não passariam se não sentisse o pastor por perto, mas elas passavam, porque elas sabiam que o pastor delas estava por perto. Assim também é em nossas vidas com o nosso Deus. Quando Ele nos conduz e nos permite passar pelo vale da sombra da morte, é para que nós saibamos que Deus está conosco, que é dele que vem a vitória, que não é dos seus recursos e da sua força que algo acontece, mas é segundo a sua bondade, a sua benignidade, segundo a sua misericórdia. Se for preciso Deus te pegar no colo para passar no vale da sombra da morte, amado, fica tranquilo que Deus ele vai te pegar, mas ele vai te conduzir e com vitória. E do outro lado desse mar vermelho que você vive, passa, você vai cantar o hino da vitória e o nome do Senhor há de ser glorificado. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão e adore ao nome santo de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas para tomar Jerusalém não era fácil, como eu disse, e um mistério existiu por muito tempo na mente de muitos estudiosos. Até que em 1867, um arqueólogo descobriu, perto de uma fonte que ficava fora da cidade, a fonte chamada Fonte de Gion, um túnel. E ele entrou naquele túnel, caminhando por aquele túnel, o túnel foi levando ele rumo à cidade de Jerusalém. Chegando no final do túnel, existia um buraco, um outro túnel, só que no sentido agora vertical, de mais ou menos 13 metros de altura ou de profundidade, né? E então ele começou a escalar aquele túnel. Sabe onde ele saiu? Dentro de Jerusalém. E aí então, os estudos começaram a ter uma revelação através de tudo aquilo que eles tinham, os recursos que eles tinham, que foi por ali que Davi conseguiu alcançar a cidade. Existe até um versículo que fala isso. Versículo de número 8, capítulo 5, de 2 Samuel. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal.
Qual era o canal? O canal de água. E fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Davi disse, tem um canal de água. Quem for valente, que entre pelo canal, suba ao canal e fere os jebuseus. E Davi ainda disse, lá em 1 Crônicas 11:6, porque, disse Davi, qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. Amados, Joabe, ele se prontificou, falou, eu subo, eu vou pelo canal. Ele adentrou aquele túnel e foi, caminhando ao túnel. Chegando então no final do túnel, ele começou a escalar aquele túnel. Saiu dentro de Jerusalém. Só que os jebusitas, eles estavam tão confiantes em seu recurso, que eles não perceberam que tinha um homem de Israel ali dentro. E então eles ali, todos achando que estavam fortificados, e dando risadas, zombando de Davi, do povo de Israel, com os coxos e cegos ali na muralha, Joabe conseguiu adentrar, e segundo os estudos, ele conseguiu de alguma maneira abrir a porta de Jerusalém, uma das portas, e então o povo entrou, o exército de Davi entrou e tomou a cidade de Jerusalém. Não existe fortaleza diante do nosso Deus, amados. Aquilo que o médico disse, amados, diante de Deus não é nada, não é nada. Porque o nosso Deus é quem determina a vitória, que determina o milagre, aleluias. Determinou sobre a vida do nosso evangelista, ele deu testemunho aqui hoje. Mas nosso Deus, ele não só faz somente cura, mas ele faz muito mais e muito além daquilo que nós podemos imaginar. O nosso Deus, ele é maravilhoso, amados. Por isso eu te digo, compensa servir ao nosso Deus, porque o nosso Deus, ele faz por nós coisas que ninguém jamais iria fazer. Se muitas das vezes, muitas pessoas que quem sabe até estejam nos assistindo, acha que o mundo tem coisas boas, que é melhor voltar para o mundo, que está difícil viver uma vida de evangelho, saiba de uma coisa, não existe outra bênção, não existe outro milagre, não existe outro reino dos céus, senão através do nosso Deus. O mundo pode aparentar ser coisa boa, mas ele nos atrai para nos trair depois. Mas na vontade de Deus, ainda que o caminho seja apertado, ainda que tenham espinhos, ainda que tenham exércitos contra nós, o nosso Deus é aquele que dá um brado de vitória sobre as nossas vidas, e o milagre acontece, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Mas nem sempre Deus fará por nós alguma coisa, sei que nós façamos algo, tem coisas que é impossível para nós, de fato Deus ele vai fazer, eu creio, amados. Mas tem coisas que Deus ele não vai fazer. Ele vai te dar sabedoria, condições e capacidade para que você venha e faça. Com Asa foi assim. Deus poderia ter falado, Asa, fica aí quietinho no seu reinado, que eu vou lançar uma praga lá e mato todo mundo, tá bom? Poderia, mas Deus não fez. Asa teve que sair do seu lugar, deixar a sua casa, o seu palácio, pegar o exército, os seus cavalos e ir. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite, aleluias. É momento de tomar uma atitude. Porque sem atitude as coisas não vão acontecer na sua vida. Mas a atitude tem que ser tomada na direção de Deus, não tem como dar errado. Para finalizarmos, amados, outro tipo de atitude comumente existente na vida de um cristão é uma atitude, muitas das vezes, 100% pessoal. Eu ia colocar uma atitude egocêntrica como título. Mas achei um pouco pesado, falei, vou colocar uma atitude 100% pessoal. Espera, irmãos, está pregando o evangelho leve? Não, só mudei o título do tópico para uma coisa mais leve. Mas muitas das vezes nós temos uma atitude 100% pessoal. Quando Davi ele adentrou ali em Jerusalém, tomou posse, ele estabeleceu ali a sua casa. Então Jerusalém passou até a ser chamado de cidade de Davi, para você ter uma ideia. Mas a arca do concerto, que simbolizava a Santíssima Presença de Deus, estava em Kiriat Jearim, que era território dos filisteus. Então Davi teve a ideia, vamos lá, vamos buscar a arca e trazer para Jerusalém. Porque a arca está lá, está na casa de Abinadab. Agora nós temos aqui
Jerusalém fortificada, vamos trazer. Então ele reuniu todo o povo, todos se prontificaram, vamos trazer a arca. E foram com festa, com instrumentos, com dança, e foram alegremente para a casa de Abinadab a buscar a arca. Então Davi, ele preparou um carro novo, uma carroça novinha. Mandou que colocassem a arca lá e colocaram a arca naquela carroça. Os dois filhos de Abinadab, que se chamava Aiô e Uzá, estavam guiando a carroça e foram para Jerusalém. Tudo contente, cantando e louvando, algo muito bonito de ver. Mas chegou um certo ponto, a Bíblia diz que os bois que estavam puxando a carroça tropeçaram, e a arca escorregou para cair. Uzá, um dos filhos de Abinadab, já encostou na arca para tentar fazer com que ela não caísse. A Bíblia nos diz que Uzá morreu na hora, porque tocou na arca. Davi ficou triste naquele exato momento. Ele se entristeceu tanto com aquilo, que ele resolveu deixar a arca na casa de Obed-edom. Acabou a festa, acabou a alegria. O que era alegria e euforia agora era pranto, era choro, era tristeza. O rei estava triste e mandou que parasse com a festa na hora. Não tinha mais arca ali entrando em Israel, em Jerusalém. Mas porque Davi, ele tomou uma atitude 100% pessoal. E a atitude 100% pessoal, amado, tem uma grande possibilidade de dar errado. E essa é uma atitude comumente existente na vida dos cristãos. Nós colocamos simplesmente 100% da nossa atitude. E se esquecemos de consultar a Deus. Por quê? Porque Deus já tinha escrito na lei anteriormente que a arca não deveria ser levada de qualquer maneira. Números, capítulo de número 3, verso de número 31. Terão eles o seu cargo, a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, com que ministram no reposteiro, e todo o serviço a eles devido. Irmão, não entendi. Vamos para o outro verso. Verso de número 9, capítulo 7 de Números. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. Eram para os filhos de Coate levar a arca, e não uma carroça. Mas a carroça era novinha, mas não era segundo a vontade de Deus aquilo que estava sendo feito. Isso aconteceu por não estar sendo cumprido a vontade de Deus. Amados, lá em Números 4,15, está escrito assim: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. Nem os filhos de Coate podiam tocar na arca, para você ter uma ideia. Davi se esqueceu totalmente da vontade de Deus. A intenção de Davi era boa, amados. Deus sabe quando existe uma boa intenção da nossa parte. Mas por mais que a intenção era boa, deixou de consultar a Deus. Davi era um rei, nós conhecemos, que quando ele saía para a batalha, ele consultava a Deus antes. Falava: Senhor, eu vou vencer essa batalha ou não? Então Deus, através do Urim Tumim, que ficava no peitoral do sacerdote, um sacerdote falava com Davi, dizendo: pode ir que você vai vencer. Ou não, não vai porque você não vai vencer, espera um pouco. Enfim, Davi sempre consultou a Deus. Mas nessa ocasião Davi não estava consultando a Deus. Deus sabe que a sua intenção é boa. Ele sabe. E é por isso que ele está dizendo nessa noite: por mais que a intenção seja boa, se não estiver na minha vontade, vai dar errado. Mas irmão, eu estou orando tanto. Amém. Mas será que é só isso que Deus quer de mim? Será que é só orar? Será que não tem algo mais? Será que eu estou procurando tanto a Deus em oração e estou se esquecendo de consertar-me com o meu irmão que eu deixei magoado e ofendido? Eu não sei. Mas nós temos que consultar ao Senhor, amados, para que as nossas ações, as nossas atitudes, de fato venham ser vitoriosas. Nem os coatitas poderiam tocar na arca. Fazer a vontade de Deus do nosso jeito, a tendência é não funcionar. Sabe o que aconteceu com Obed-edom? A Bíblia diz que durante 3 meses que a arca ficou lá, ele foi grandemente abençoado. Chegaram em Davi e falaram: Davi, falando com minhas palavras, né? Não é por nada não, mas Obed-edom lá está abençoado, a casa dele está muito abençoada, porque a arca da aliança está lá. 3 meses passaram, Davi tinha recobrado
os conceitos relacionados à lei, ele sabia como deveria fazer, ele falou, olha, vamos lá buscar a arca. E eles foram, só que agora ele fez diferente. A Bíblia nos diz que ele pediu para os coatitas irem junto, que fazia parte da linhagem ali, que era da linhagem de Levi, que eram descendentes de Levi, para que agora eles levassem a arca, que era a presença de Deus. Deus não queria que a arca fosse levada em um carro de boi, por mais que fosse novo, não. Deus queria que o sacerdote, que os coatitas, eles passando um varão na arca, nas argolas, sobre os seus ombros, conduzisse a arca. Sabe o que a Bíblia diz? Davi foi de novo, e foi com alegria, foi com tamboril, com instrumentos de corda, com alegria, foi dançando e sacrificando ao Senhor. Mas o texto sagrado nos diz, lá em 1 Crônicas, capítulo 15, verso de número 1 e o versículo de número 2, que antes disso, Davi preparou um lugar para a arca. Olha só, Davi tinha ido buscar a arca na casa de Abinadab, nem lugar para a arca ele tinha preparado. Muitas das vezes nós não estamos preparados, amados, para o mover e o agir de Deus. Aí ele não acontece, porque nós não estamos nos preparando. Às vezes nós somos tão falhos na oração, no alimentar da palavra de Deus, e ainda assim queremos exigir um milagre da parte do Senhor. O Senhor Jesus, Ele quer fazer um milagre em nossas vidas, mas as nossas ações, as nossas atitudes, elas têm que estar na vontade de Deus. Davi reconheceu que ele errou. 1 Crônicas 15, 12 e 13, se você ler, você vai ver. Falou, olha, naquela primeira vez, vocês, coatitas, vocês não foram lá buscar a arca, eu não chamei vocês, isso não aconteceu, agora vai ser diferente. E que ele está querendo dizer, agora vamos cumprir a vontade de Deus. Existe muito cristão que fica dando murro em ponta de faca. Você está vendo que não está dando certo e ainda continua batendo o martelo naquela mesma questão. É momento de nós reconhecermos que estamos errados e se voltar a Deus. Davi fez isso, amado, em uma outra ocasião, quando ele cometeu um adultério e matou um homem, assassinou um homem. A Bíblia diz que o filho dele adoeceu e o profeta falou, ele vai morrer. Davi ficou tão entristecido, tão amargurado, ele reconheceu que ele estava errado. Tanto é que a Bíblia diz que ele foi perdoado dos pecados, mas a consequência ainda assim iria existir. E então Davi, ele vem orando, falando com Deus, ele diz, Senhor, me purifica com isopo. Sabe o que é isopo? Isopo era uma planta que existe ainda, né? Mas que existia na época, que eles utilizavam no ritual de purificação. Quando uma pessoa se tornava leprosa e depois a lepra saía do corpo dela, de algum modo ela viesse a ser curada, então fazia-se um ritual, depois de ser averiguado que de fato a lepra saiu dali, com isopo, que era uma planta. Até mesmo na purificação das tendas, das casas, que eram feitas de pele, e muitas das vezes a praga da lepra pegava também naquele couro, naquela casa. Também utilizava-se o isopo, como ali para fazer parte do ritual de purificação. Quando Davi diz, me purifica com isopo, Deus, Davi está falando, Senhor, eu me sinto leproso, espiritualmente falando, eu estou manchado com pecado, eu estou podre, Deus. Eu preciso ser purificado pelo Senhor. Por isso ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele reconheceu que estava errado nesta ocasião, como nesta ocasião aqui também da arca, ele reconheceu que estava errado. Não é vergonhoso, amados. Tem muitos cristãos que têm dificuldade diante de Deus expressar os seus erros, os seus pecados abertamente. Ei, o nosso Deus não é um Deus que nos julga, é um Deus que nos cura do pecado, que nos abençoa e que faz a obra em nossas vidas. Se nós nos derramarmos diante de Deus, o Senhor Deus é aquele que acolhe todas as nossas lágrimas. Deus não te julga. A Bíblia nos diz que Ele não faz acepção de pessoas. Ele te ama, Ele te cura, Ele te perdoa, Ele faz a obra para que o nome dEle venha a ser glorificado e você venha estar no querer e na vontade dEle. Aleluias, levante a mão e adore e bendiga o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Coloque-se de pé, amados, nessa noite, em nome de Jesus. Coloque-se de pé.
Existem atitudes nas nossas vidas, atitudes comumente existentes na vida de um cristão. Eu tinha 6 delas aqui, infelizmente não deu tempo de falar todas, não tem problema. Deus falou daquilo que nós precisávamos ouvir. E essas atitudes, elas têm sempre que ter o aval de Deus. Tem que ser amparada por Deus, tem que passar por Deus. Porque só assim nós vamos conseguir alcançar a vitória. Então lembre-se, quando você passar pelo vale da sombra da morte, às vezes não é porque o diabo ele é mau de fato, mas não é por causa somente disso, mas porque Deus provavelmente tenha permitido. E ali no vale da sombra da morte, Ele fala com você, Ele cuida da sua alma, você enxerga quem de fato é Deus, o que Ele pode fazer na sua vida, e você se recorda que Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Em sua palavra Ele diz, antes que existisse tudo, eu já existia. Quando eu opero, ninguém pode impedir. É esse Deus que nós servimos, meus amados. O nosso Deus ele não precisa ser materializado em algo para que nós possamos acreditar na sua existência. Porque nós podemos sentir o agir de Deus. E nessa noite você sentiu a presença de Deus dentro deste lugar. E este mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus que colocou Josué e o povo dentro da terra prometida. É o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó. É o mesmo Deus que deu vitória ao povo de Israel quando eles estavam na vontade de Deus. É o mesmo Deus que te acompanha daqui para o seu lar e vai estar com você durante toda a semana. É o mesmo Deus. Se for preciso Ele parar o planeta Terra para que você seja vitorioso, como foi com Josué, Ele para tudo para que você vença, para que você alcance a vitória. O nosso Deus é maravilhoso, amém, amados? Amém, igreja? Feche seus olhos, oremos a Deus. Senhor, obrigado, Pai. Tu és maravilhoso. Eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, porque o Senhor é Pai, acima de tudo e todas as coisas, Tu és Deus. Nessa noite o Senhor esteve a falar conosco através da Tua palavra, e nós podemos sentir a presença do Teu Santo Espírito. Te pedimos, Pai, nos abençoe cada dia mais, abençoe Tua igreja, nos acompanhe, ó Pai, no nosso dia a dia, nos ajude, Senhor, para que as nossas atitudes venham estar segundo a Tua vontade, para que o Teu milagre aconteça, para que o mal parte em retirada e o nome do Senhor sobre as nossas vidas venha ser cada vez mais glorificado em nome de Jesus. As palmas, louve e adore ao Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Amém.